Projeto de Lei Executivo número 24 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar a parcela denominada Incentivo Financeiro Adicional, IFA, previsto na legislação federal aos agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate às endemias, ACE, e da outras providências. Autoria: Secretaria Municipal de Governo. Relatores: vereador Tiago Braz, pela Comissão de Constituição e Justiça, e vereador Tiago Mafra, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Quórum: maioria simples. Então, esse trata-se de matéria inscrita na ordem do dia em regime de urgência, nos termos do artigo 137 do Regimento Interno. Desta forma, nos termos do artigo 135 do nosso Regimento Interno, eu passo a palavra ao vereador presidente da Comissão de Constituição e Justiça para deliberar o parecer, vereador Tiago Braz. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. O parecer é pela aprovação sobre o projeto e a emenda. Eu não sei se a emenda teria que ser lida agora. Não, pode já deliberar sobre os dois. Então, parecer pela aprovação sobre o projeto e sobre a emenda. Vereador Tiago Mafra. Favorável. Vereador Wellington Paulista. A favor. Vereador Marcos Sansão. Favorável. Vereadora Pastora Mel. Favorável. Então, o parecer e a emenda, o parecer sobre o projeto e sobre a emenda foi aprovado por 5 votos a 0, presidente. Ok, muito obrigado, vereador presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Tiago Braz. Eu peço a gentileza, então, da leitura da emenda. Emenda aditiva ao artigo 1º, para acrescentar parágrafo 3º. Artigo 1º, parágrafo 3º. Também farão jus ao incentivo financeiro previsto no caput desse artigo, além daqueles previstos no parágrafo 2º. Os agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE, que estiverem afastados em decorrência de tratamento de saúde, desde que, quando do seu afastamento regularmente formalizado, o profissional esteja desenvolvendo suas atividades de prevenção e promoção à saúde pública, conforme descrição dos cargos. Então, está em discussão a emenda ao projeto? Não? Então, vamos colocar em votação. Estamos votando a emenda. Emenda aprovada por 14 votos. Agora sim, eu peço a gentileza da leitura do projeto novamente. Projeto de Lei Executivo número 24 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar a parcela denominada Incentivo Financeiro Adicional, IFA, previsto na legislação federal aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias e da outras providências. Agora sim, o projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Dinei Leno. Presidente, tem um dito popular que fala a César o que é de César, né? E na política isso não é muito respeitado, sabe? O povo disputa quem é o pai da criança. Eu gostaria de deixar claro uma coisa. No começo do ano nós tivemos um momento, por parte da nossa categoria, representada pelo sindicato, de muito desrespeito dessa administração no trato da condição do acordo coletivo. E o sindicato teve que radicalizar, porque a resposta radical ela só prospera quando o contexto também é radical, senão ela não prospera. E nós tivemos uma mobilização e a prefeitura parou. E um dos motivos que fez a categoria deliberar pela paralisação era exatamente o trato do acordo coletivo e algumas cláusulas que não foram aceitas. O que nós vamos votar aqui é uma cláusula do acordo coletivo. O que nós estamos votando aqui é uma vitória do sindicato. Claro, uma parte para o Tiago Mafra. Tiago Mafra, uma parte, 1 minuto. Vereador Dinei, também é importante a gente ressaltar,
além do trabalho e a previsibilidade do que vinha lutando o sindicato, havia também uma comissão orientada pelo sindicato que trabalhou e batalhou muito. E é importante demonstrar o que o senhor pontua aqui, porque só foi fruto da mobilização, organização, cobrança, porque essa demanda é uma demanda que há muito tempo vinha sendo negada. Então, quando agora, após um movimento de greve, um movimento de organização, a demonstração do fortalecimento da categoria, e que demonstra que nem o sindicato, nem a comissão e nem os servidores têm medo de gente que quer coibir servidor. Então fica aqui os parabéns a todo mundo por essa conquista conjunta. Volta a palavra, vereador Dinei. É que a gente escuta muito assim, né? Ai, greve não dá nada. Ai, greve é coisa de radical. Ai, greve é ruim. Ninguém gosta de fazer greve. A gente só fala vamos fazer greve quando esgotou, não tem outro caminho, né? Então, assim, é importante frisar isso. E quando eu falo sindicato, obviamente, nós temos uma direção hoje, as meninas que estão na liderança, que são exemplares, né? Mas elas são 3, 4, 5 meninas ali direto, mais toda a diretoria, mas são poucos, né? E essa vitória é de toda a categoria, daquela assembleia que nós fizemos na porta lá do Palácio do Rei. É uma vitória da categoria que teve coragem de paralisar, é uma vitória daquele que teve que lidar com um companheiro, companheira, que por seus motivos, às vezes tem medo, jogava para trás, enfim, mas é uma vitória de toda a classe. Então isso aqui é uma vitória que não foi feita de baixo para cima, não é uma concessão dos políticos, é uma conquista dos trabalhadores. E isso tem que ser registrado. Isso aqui é vitória de quem teve coragem de enfrentar essa galera aí. Muito obrigado, vereador Dinei Leno. A palavra continua em aberto. Vereador Tiago Braz. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso ver a casa cheia, principalmente servidor público, que faz a máquina girar e que enfrenta os desafios todo dia, que de fato faz a coisa acontecer. Então, obrigado de vocês estarem presentes aqui e parabenizo também o pessoal do Sindiserv que está aqui presente. Mas, além dessa luta assim, que teve e de muito valor de união dos servidores do Sindiserv, é preciso destacar a união de vocês há mais de 10 anos. Então, essa união transformou em 2 comissões, em 2 categorias que inclusive se uniram, que foram a Brasília, que vieram muitas vezes aqui, que se reuniu com a administrações anteriores. Eu não posso deixar de dizer do Lucas, porque o Lucas foi um cara que, quando eu entrei, ele já lutava por conta dessa causa, já do primeiro mandato dele, me inseriu nessa luta. Então, eu e o Dofu, inclusive, que participamos de várias reuniões com essas comissões, com vários servidores. Então, é uma luta bem antiga, sim, que aí teve a entrada dessa administração nova do Sindiserv, que reforçou essa luta, mas eu acho que o destaque maior é da organização e da união de vocês, acima de tudo, porque o que se viu nesses 10 anos de um direito que vocês têm, de algo que foi tão difícil de construir, e agora chegar esse momento, essa casa não está cheia à toa. Essa casa está cheia por conta dessa união, dessa luta, do dia a dia, de vocês demonstrar, de buscar legislação, de ver cidade que está funcionando, de fazer, de ir quantas vezes foram em Brasília. Então, assim, eu fico muito feliz de poder contribuir com esse voto, mas é a minha obrigação também fazer isso, né? E eu acredito que é a obrigação de todos os vereadores de valorizar quem está todo dia dentro da casa das pessoas. Eu não consigo enxergar a nossa cidade sem
os agentes de combate a endemias e sem os agentes comunitários de saúde. Aí a gente tem que destacar o período de pandemia, o quanto vocês trabalharam, o quanto vocês fizeram acontecer, o quanto vocês trabalharam na prevenção, colocaram a vida de vocês em risco, a família de vocês em risco. Então, é o mínimo que poderia acontecer, esse projeto ser reconhecido agora. Infelizmente, na legislatura passada, nós não tínhamos uma Câmara de enfrentamento, isso dificultava que isso isso pudesse acontecer, e nós não tínhamos uma administração que também abria o diálogo, e isso dificultava ainda mais. Então, essa luta foi possível, sim, por uma união de várias frentes, mas o destaque maior eu deixo para vocês. E a emenda, ela foi importante para corrigir quem tem algum problema de saúde, uma mãe, né, que precisa se afastar e ia ficar sem esse recebimento. Então, foi construído, inclusive, em parceria também com o Sindserv e, inclusive, com uma construção com o governo para que pudesse não inviabilizar ou houvesse um veto ou até uma retirada desse projeto. E que bom, porque eu acho que a política ela é feita de diálogo e construção coletiva. E foi uma ação que teria que ter sido bem mais rápida, mas fruto de muito diálogo, de muita construção coletiva, de muita luta, de várias frentes com vocês. E aí eu destaco muito a comissão, porque eu sei o quanto essas meninas lutaram. Então, e puxaram nossa orelha aqui, viu? Parabéns a vocês que estiveram à frente aí. Eu sei o quanto vocês batalharam, viu, Márcia? Eu sei, Ju, Pamela. Bom, se eu for citar nomes, aí eu posso deixar alguém de fora. Então, me perdoe se eu esquecer de alguém, mas assim, fico muito feliz de vocês estarem conseguindo, nesse momento, concretizar algo que é direito de vocês. E peço perdão por ter demorado tanto, né? Vocês tinham que estar recebendo isso há muitos anos. Então, parabéns a toda a classe, conte sempre com a nossa luta, aí, com o nosso apoio. Eu defendo o servidor público, seja em qual situação for, porque é vocês que fazem a coisa acontecer. Obrigado, tamo junto. Com a palavra o vereador... Não, o vereador não vai falar. A palavra o vereador Lucas Arruda. Presidente, agora sim cumprimentar vocês, né? A Ju tá chorando ali, a gente lembra, né? Passa um filme aí na cabeça. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui hoje. Eu costumo dizer, né, que o agente de saúde, ele é um dos profissionais, né, que... Eu vou parar de olhar para vocês. Né, que é, talvez... né, aquele que mais sente a realidade da população, porque ele está dentro da casa das pessoas, né? O agente de combate a endemias e o agente de saúde. E eu até sigo, eu acho que assim, a gente acabou se envolvendo tanto com as categorias de vocês, até por entender essa importância, que eu sigo alguns perfis no TikTok e no Instagram, que é vida de agente de saúde, muitos de vocês devem fazer, né? Vira referência para as pessoas. A pessoa pergunta se vai ter vacina, se vai ter as questões de saúde, mas ela também pergunta sobre todas as outras coisas, né? Se vai ter aula naquele dia, como é que vai ser as férias. Então, acho que cria uma relação e muitas vezes traz uma sobrecarga para os agentes, né, que estão ali, mas às vezes vocês têm que criar também uma situação de levar aquilo na brincadeira, porque não tem o que fazer. A condição é morar na região, né? A condição é morar ali perto, um pouquinho diferente ali dos agentes de endemias. Mas é uma coisa que realmente assim, traz, eu acho que muita satisfação, mas também traz uma sobrecarga, então acho que a gente tem que realmente valorizar. E desde o primeiro momento que eu cheguei aqui na Câmara, em 2017, eu faço questão mesmo de lutar por vocês aqui. Isso não é mérito meu, não. É papel nosso fazer toda essa situação. E foi assim que nós conseguimos a aprovação, por luta de vocês, do plano de cargos e salários. Tudo isso, gente, todos os anos vocês têm uma comissão que vai para Brasília, e vocês sempre aguerridas, buscando ali, fazendo bingo, buscando sindicato, buscando a ajuda de todo mundo, e vocês estão lá. Se vocês estão tendo as evoluções que vocês estão tendo ao longo do tempo, é por uma luta de vocês. E
a sociedade organizada, ela consegue pressionar os governos. Então, uma cidade, para ela ir bem, ela precisa que a sociedade esteja organizada, porque aí os governos, eles... Não é questão de se sentir refém, vereador Kleber, vereador Álvaro. É questão mesmo de entender que são medidas e são direitos que precisam ser colocados. E hoje aqui a gente está considerando e comemorando uma vitória conjunta, porque o trabalho de vocês, junto com o trabalho do sindicato, junto com o trabalho dos vereadores, porque todos os vereadores assinaram o anteprojeto, nós conseguimos uma condição aqui de apoio unânime da Câmara Municipal para a pauta, porque vocês trabalharam isso e vieram mostrar essa situação. Eu acho que aqui a gente não tem que buscar um pai para a criança, a gente tem que colocar tudo às claras e que o papel de cada um foi importante. Nós temos uma comissão aqui, hoje eu falei com a Elisângela, ela falou, Lucas, 7 anos atrás, a primeira vez que a gente conversou sobre isso. E a Elisângela falando que estava emocionada. No nosso grupinho aqui, com a comissão, eu preciso falar alguns nomes, né? A Juliana, a Elisângela, a Caterine, a Márcia Jeremias, a Pâmela, a Rosana, a Thaís, tem outros aqui que não estão escritos mais os nomes, mas que são pessoas, junto comigo, o vereador Dofu, o vereador Tiago, o vereador Paulista, acho que o Flavinho, o Kleber também participaram, de muitas conversas já no mandato passado. Infelizmente, nós tínhamos um prefeito que não tinha essa sensibilidade. E aí, gente, por muitas vezes, né, eu assumi um papel de liderança nesse governo, por quê? Terceiro mandato, a gente vai avaliando e vai lutando. Tem coisa que a gente luta, vereador Flavinho, a gente conversa aqui, que lá no primeiro dia do mandato a gente pede até hoje. Então a gente vai criando uma experiência e agora a gente tem um prefeito com sensibilidade, um prefeito que conversa. E quando ele me fez o convite, já no mandato passado, a gente não tinha essa relação com o outro prefeito, apesar dele estar como secretário de governo, a palavra final era do prefeito. Então, era muito mais difícil muitas das lutas. E com o prefeito Paulinei, aí é importante a gente colocar isso também, que ele foi aberto, que ele foi sensível com essa causa. O secretário de governo, Zanetti, Tiago Arantes, recebeu a comissão no comecinho do ano, antes até da legislatura aqui começar, foi uma das pautas que nós levamos. O Dr. Luiz ainda era secretário adjunto de saúde, se comprometeu, chamou o Tiago Arantes, falou, Tiago, busca tudo que puder aí de redação para a gente ver o que é melhor. O Baeta, né, que foi também fantástico nessa luta. Então, gente, é uma luta conjunta, é uma construção coletiva, mas se o prefeito é intransigente, é uma luta que a gente ia continuar na luta. É uma luta que nós não teríamos esse momento aqui hoje, né? Então é importante a gente entender o papel de cada um, a sensibilidade de cada um, e entender que isso é uma coisa que há 12 anos não vinha para vocês e que agora vai vir. Então não é favor de ninguém, é o resultado realmente de luta, de autoridades sensíveis à causa, de um sindicato atuante, de todo mundo. A gente não precisa anular a luta de ninguém. A gente precisa fortalecer as nossas instituições, porque aí a gente vai ter resultados como esse. A gente tem o Previne Brasil ainda, que nós estamos cobrando, que está um período suspenso, que também é importante para vocês, que muita gente está esperando, porque é um valor que todo mundo espera. Vereador Lucas. Já vou encerrar. E que o Previne Brasil, logo também já está fazendo uma construção coletiva aí, tem novos indicadores, então isso atrasa um pouquinho a nova legislação, mas já tem também o compromisso do governo de tão logo finalizar essa redação, de voltar para cá, para que possa ser voltado aí o Previne Brasil, que nem é esse nome mais, mas que a gente usa para trazer. E queria fazer um agradecimento aqui a todos os vereadores, porque eu acho que quando a causa é justa, todo mundo entende e a gente faz realmente essa força-tarefa. Todos os 15 vereadores aqui se comprometeram também, abraçaram a causa, e aí eu faço esse agradecimento e não poderia deixar de, mais uma vez, parabenizar vocês. Essa luta e essa conquista, além de todos os esforços, ela é de vocês. Parabéns! Com a palavra, vereadora Pastora Mel. Bom dia a todos. Só queria deixar duas coisas. A primeira coisa, a greve do sindicato só ficou
acentuada porque o prefeito teve dificuldade no primeiro momento de conversa. A primeira reunião que nós tivemos na prefeitura foi uma reunião tensa, porque quando nós falamos que o executivo precisava conversar, teve um vereador específico que falou que o prefeito não precisa conversar com o servidor. Quem não pode conversar com o servidor não precisa ser prefeito. Esse vereador deve lembrar. Outra coisa, não é mérito nem do legislativo e nem do executivo lutar em favor do servidor. É compromisso e obrigação. Eu não acredito que é mérito. É obrigação. Obrigação. Então, a gente precisa entender, não existe, eu posso discordar, eu discordo do Tiago, discordo do Lucas, porque eu não acredito que, não é questão de prefeito ser bom, ser bonzinho. É obrigação dele lutar pelos servidores, porque quem anda e quem leva o navio são os servidores, não é o prefeito. Então, a gente precisa entender isso. Não acredito, parabenizando vocês, mas não é mérito nosso, nem do executivo. É obrigação a gente defender vocês. Com a palavra, vereador Ricardo Sabu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar cada um de vocês pela luta, pela conquista. Eu que já estou aqui há mais de um mandato, eu sei que esta casa é visitada com frequência por vocês e sempre nessa luta. E, gente, nós quase perdemos a minha mãe, há alguns anos atrás, para dengue. Foi uma luta assim que lutamos diariamente e ela foi internada várias vezes e minha mãe quase morreu. Então eu quero dizer que o trabalho de vocês salva vidas. Vocês extinguiram, graças a Deus, e ao trabalho de cada um, a dengue, chikungunya da nossa cidade. E como eu fico feliz quando eu estou em casa, às vezes de manhã ainda, chega alguém lá para dar uma olhada no vasinho de flor, atrás da geladeira, lá onde fica o cachorrinho, e realmente com essa delicadeza, essa gentileza, esse diálogo que vocês têm. Então, é mais do que merecido isso que vocês estão hoje nesta casa recebendo, e não parem a luta, vocês vão conquistar cada vez mais, porque sim, o trabalho de vocês é mais do que importante, o trabalho de vocês salva a vida. Deus abençoe. Com a palavra, vereador Paulista. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Dizer, que a gente completa nesse ano 5 anos dessa casa, alguns vereadores mais tempo, outros menos, mas eu me atrevo a dizer que, com certeza, esse dia é um dos dias mais importantes. Essa causa, essa luta de década, principalmente a gente ouvindo os relatos de diversos servidores, até inclusive nos emociona, e hoje, nessa oportunidade aqui com a casa cheia, a gente poder estar voltando favoravelmente ao projeto, isso aí para nós é muito gratificante. Como a pastora Mel disse, acho que o vereador Tiago também, se trata até de uma obrigação, mas essa construção de alguns vereadores, principalmente os que estavam mais à frente, foi muito importante. Destacar também a comissão, que foi fundamental, o sindicato, e dizer também da participação, citar aqui do nosso presidente, o vereador Douglas, principalmente nessa legislatura, nesses primeiros meses, juntamente com a participação do executivo, que foram construções importantes. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos e o reconhecimento aos servidores, muitos deles que me contactaram no WhatsApp, a gente reunindo aqui, seja também em diversos órgãos, e hoje é um dia dos mais felizes. Parabéns, vocês merecem, e que Deus abençoe, que possa haver novas construções aí em valorização ao trabalho de vocês. Parabéns. Muito obrigado. Então, vamos colocar em votação. Em votação, vereadores, vereador Flavinho.
só antes de eu anunciar o resultado, importante, o presidente não vota, viu, gente? Meu nome não aparece lá, mas vocês sabem de todo o apoio nosso aqui, enquanto presidente dessa casa. Aprovado por 14 votos. Parabéns a todos vocês pela conquista. Parabéns a todos vocês pela conquista, pela luta. Foram muitos momentos, muitas idas e vindas, né? Mas graças a Deus hoje está se concretizando essa conquista de vocês aí, viu? Parabéns, Márcia, Ju, Pamela, todas aí da comissão, ao sindicato, todos os atores envolvidos aí por esse momento. Muito obrigado a todos. Só para a gente continuar aqui, vereadores, por gentileza. Vamos lá para o segundo. 17. Não.